Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como é a alva, a sua saída é certa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como é a alva, a sua saída é certa. Pai, te adoramos, conhecemos a Ti, Senhor, conhecer a Ti é o nosso maior desejo. Bendizemos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em 20 minutos, 25 minutos, a palavra conhecer, ela tem origem latim, que também tem umas raízes no grego. Os irmãos sabem que a raiz das palavras, em sua maioria, é no latim, no grego, no aramaico, porque desde do Egito, da Pérsia, o grego e o latim dominavam a população. Então, era a língua mais popular. O latim primeiro, o hebraico, o grego depois, o latim primeiro e o hebraico depois e o grego. Mas conhecer é a capacidade de saber algo importante, particular, de alguém ou de alguma área da ciência, da tecnologia, da biologia, da literatura, da fisiologia, seja lá de que área for. Conhecimento é a capacidade de saber. Quem tem conhecimento sai na frente. Quem tem conhecimento se destrava. Quem tem conhecimento não se atrapalha. Quem tem conhecimento tem capacidade de responder. Quem tem conhecimento tem capacidade para falar. Quem tem conhecimento tem autoridade de questionar. Então, meus irmãos, percebam, quando a Bíblia, Oséias, fala em conhecer, porque o povo estava em um processo de desconhecimento, ouviam Deus, entenda, conhecer no grego e no hebraico não é o que a gente entende de conhecer. As pessoas dizem, eu conheço Neymar, isso é normal, camarada internacional, mas no latim, no hebraico, estou com esse negócio lá dentro, estava observando Daniel, no hebraico, conhecer, não é assim como a gente sabe, irmão, porque muito bem a gente conhecer algo, tem coisa que todo mundo conhece, mas na língua hebraica, conhecer se referia não só à capacidade de conhecer coisas ou ciência. Conhecer se dizia também a capacidade, Alcione, de você conhecer alguém e ser conhecido por ele. Então, entendendo isso, conhecer no hebraico significa conhecer alguém e ser conhecido por ele. Essa é uma das raízes da palavra conhecer em hebraico. Então, quando você conhece alguém na linguagem do hebraico, você é também conhecido por este alguém. Tem gente que é famoso na terra, mas é desconhecido no céu. Tem gente que é uma fama absurda aqui, totalmente desconhecido lá. Por isso que hoje, essa rápida mensagem, porque minha garganta não está deixando eu falar, a capacidade de conhecer que nós temos se baseia em 3 pontos básicos da fé. A capacidade de conhecer, São Francisco, vai muito além do que a gente conhece sobre conhecimento de alguém, algo, coisa ou ciência. A palavra conhecer, ela vai além. A gente conhece o prefeito de Giraldo Pociano, mas ele não me conhece. Então, perceba, só vale a pena conhecer se for para conhecer de via dupla. E só quem pode fazer isso
é Deus. Quando você se submete a conhecer a Deus, Deus automaticamente deseja te conhecer. Deus não gosta, aliás, Deus detesta, seu José Cícero, Deus detesta, PN, relacionamentos rasos com Ele. Deus não gosta que você tenha uma amizade só de faz de conta com Ele. Ele gosta de uma amizade no qual Ele tem a liberdade de contar para você os segredos que só Ele tem. Todavia, porém, quando Deus se atenta a te conhecer, não é porque Ele não te conhece. Quando Ele atenta a te conhecer, é porque Ele quer intimidade. Mas primeiro, Ele precisa que você queira conhecer. Perceba muito bem algo interessante. Quando o texto se refere, texto titular da mensagem se refere, buscamos e prossigamos em conhecer, significa conhecer profundamente. Quando você entra no mar, no rio, quanto mais você vai em direção ao fundo, mais a água vai subindo, cintura acima. Quanto mais você vai para o fundo, mais a água vai te tomando. Quanto mais você vai para o fundo, mais você vai se molhando. Quanto mais você vai para o fundo, mais você vai se penetrando na água. E a água vai invadindo você. Isso é o que simboliza conhecimento. Nunca, e isso é o peculiar de Deus. Por isso que eu sirvo a Ele. Porque Ele me prometeu vida eterna. Nenhum outro Deus promete. Eu sirvo a Deus porque Ele é o único que diz: ser fiel a mim e eu vou te dar o céu. Nenhum outro pode fazer isso. Por quê? Porque quando você conhece Deus, Ele é um Deus diferente de todos os deuses que você já viu. A Bíblia Sagrada, ela tem, em pontos de reflexão, mais vezes repetida a palavra Senhor. É a palavra mais conhecida na Bíblia Sagrada. Repetidamente é a palavra Senhor. Todavia, porém, quando eu chamo Deus de Senhor, não é como esse hábito aqui que a gente sabe, as crianças chamam a gente de Senhor. Não, quando eu chamo alguém de Senhor, é porque eu entendo que Ele é maior que eu. E quando eu entendo isso, eu quero o conhecer, se aproximar, chegar mais junto. E quando eu chego mais junto, Deus é o único Deus que é ilimitado. Todos os outros não são. Você vê, o Senhor vai muito além do que vir aos cultos aos domingos. Irmão, você vê, o Senhor é a capacidade de ter intimidade. Servir ao Senhor é a capacidade de ouvir e ser ouvido por Ele. Quando servir ao Senhor é a capacidade de não ter a própria direção, de ser dirigido por Ele. Então, entenda bem, conhecer o Senhor. É interessante que a gente vai pregar o Evangelho para as pessoas e a pergunta que a gente faz é: você conhece Deus? E a resposta é automática. Eu nunca vi alguém responder diferente. Ela diz: conheço sim. Mas ela não sabe que eu não estou perguntando sobre conhecer por conhecer. Eu estou falando em conhecer de forma íntima, profunda, incomparável, inabitável, inexplicável. É impressionante porque quando eu vejo as pessoas se relacionando, hoje não, mas já toquei em vários casamentos, e os casais usam as redes sociais para fazerem lindas e maravilhosas declarações. E quanto mais conhecem, alguns deles mais se apaixonam. Quanto mais conhecem, mais fazem declarações nas redes sociais. Quanto mais conhecem, mais se empenham em estar juntos. Tem alguns casais que é assim. Porém, irmão,
irmã Maria, irmão Cantuário. Tem pessoas que com 6 meses de casado, vem a primeira crise, que não é normal. As crises em relacionamento é 3, 7, 10, 15, 20, 25 e 30. Passou por essas, você está livre. Então perceba, quando o casal se conhece, você olha para as redes sociais, primeiros 3 meses para isso, 6 meses para isso, 1 ano para isso, 3 anos, aí você vê a primeira postagem. Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não estivesse aqui. Aí você dá um primeiro sinal. Sabe por quê? Porque aquela pessoa passou 3 anos com a pessoa, o conheceu e já demonstra arrependimento. Deus requer que quando a gente queira o conhecer, tome tempo. Deus requer que a gente, quando deseja o conhecer, fique a sós. Deus requer que a gente, quando deseja o conhecer, dê exclusividade a Ele. Porque se nós tivermos uma intimidade que não for exclusiva, ela não pode ser inclusiva. Qual a diferença da palavra exclusiva para inclusiva? Exclusiva é único, exclusiva é vários. Não é inclusiva. Inclusiva é vários, exclusiva é único. Então Deus não é um Deus inclusivo, de jeito nenhum. Ele quer ser exclusivo. Ai, pastor, você está me confundindo a cabeça. Ele quer ser exclusivo, ele quer ser único. Ele não quer inclusivo. Você ter ele mais 10. Não. A amizade com ele é única. Por isso que Paulo Livas Macalão escreveu: achei um bom amigo. O hino do cantor cristão 443, ele diz: eu tenho um único amigo. Quando você tem essa intimidade de falar, eu tenho Jesus, o meu bom amigo, é porque você conhece minimamente o Senhor. E eu tenho o hábito de lhe dizer que eu tive algumas amizades na vida que eu ainda hoje tenho a capacidade de ter o CPF, o RG da pessoa decorado. Por quê? É um hábito que eu tinha de demonstrar estimativa intimidade. Cristiano Lima é um deles. Você sabe que quando você se aproxima de alguém, que você tem ele como exclusivo, você pode abrir o coração, se jogar do jeito que você é, não ficar procurando palavras, maneiras, circunstâncias para se explicar. Não. Você fala do jeito que você é, com a sua originalidade e transparência. Talvez, se as pessoas conhecerem umas às outras realmente, fidedignamente, como elas são, talvez vocês tomem um susto. Mas quando você conhece Deus intimamente como Ele é, você se apaixona. E quando eu estou falando de paixão, não é uma paixão passageira. Quando eu estou falando de paixão, não é um momento e acabou. Quando eu estou falando de paixão, não é o sentido literal da palavra. É o desejo contínuo, frequente, imparável de estar próximo, íntimo, ligado, interligado. Deus deseja alguém que seja amigo dele também hoje. Por quê, pastor? Porque ele procurou Adão. Adão o decepcionou. Aí depois ele procurou Abraão. Abraão o decepcionou. Depois ele procurou Davi. Davi o decepcionou. Depois ele procurou, antes ele tinha procurado Enoque. E Enoque não o decepcionou. Depois ele teve uma intimidade muito linda com Jó. Ele teve intimidade com Isaías, com Jeremias, com os profetas. Ele teve intimidade com Oséias, com Joel, com Amós, com Obadias, com Miqueias, com Naum, com Abacuque, com Sofonias, Ageu, Macarias, Malaquias. Ele teve intimidade com os discípulos, ele teve intimidade com João, indicicíssima
O mesmo Jesus hoje deseja ter intimidade íntima comigo e com você. Meu amado, não se explica uma amizade intensa, profunda, inexplicável com Deus. E quando Ele resolve se revelar, tem segredos de Deus que Ele conta para você e não conta para mais ninguém. Tem segredos de Deus que Ele tem certeza que você vai ouvir e vai cada vez mais querer buscá-lo, caçá-lo. Como assim, pastor? Caçar Deus, sim. Não sei aqui, mas eu conheço alguns lugares que a palavra caçar é buscar de forma incansável. Caça Deus, procure Deus. Qual é a hora boa de procurar o Senhor? A hora que você tem só para Ele. E a hora que você tem só para Ele, não divida com ninguém. Mas essa semana eu só tenho meia hora por dia. Para começar, tá bom. Mas essa semana eu só tenho 15 minutos. Para começar, tá bom. Eu te garanto que quanto mais você procurar, mais você vai achar. Quanto mais você achar, mais você vai se apaixonar. Quanto mais você se apaixonar, mais você vai querer. E quanto mais você querer, mais Ele tem para dar. O Senhor é assim. Ele é diferente de tudo que você já viu. Dizia um hino da Maria Lima, Ele é o amigo certo das horas incertas, Ele enxuga o teu pranto quando você chora, Ele está sempre presente quando você está sozinho, Ele é a vida, a verdade, é o caminho, Ele é o que você procura quando você chora, Ele é o amigo presente nas tribulações, Ele está sempre te guiando pelo caminho certo, Ele é o Deus que te livra das tentações. Esse é o amigo. Não adianta eu andar com Jesus no vidro do carro, eu andar com Jesus na moto, andar com o nome Jesus na lateral do carro, andar com o nome Jesus no chapéu, dizer que ando no coração, mas não querer intimidade. E todo relacionamento que não tem intimidade não é íntimo. Mas todo relacionamento que tem intimidade é profundo. Todo relacionamento que tem intimidade tem diálogo. Todo relacionamento que tem intimidade gera sintonia. Todo relacionamento que tem intimidade gera confiança. Todo relacionamento que tem intimidade tem lealdade. Todo relacionamento que tem intimidade tem parceria. Todo relacionamento que tem intimidade tem um vínculo interligável. Eu oro a Deus e busco a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, dê-me de Ti intimidade. Pastor, como é que eu demonstro para Deus intimidade? É quando eu oro mesmo sem vontade, é quando eu leio a Bíblia mesmo com sono, é quando eu busco ao Senhor mesmo o pensamento querendo me levar para outros lugares, é quando eu fico sozinho mesmo, todo mundo querendo me ligar ou falar comigo, é quando eu deixo tudo e vou ficar a sós com Deus. Eu estou dizendo para Deus, eu estou provando para o Senhor que a minha amizade com o Senhor é para mais do que séria. Prove para Deus. Por quê, pastor? Porque Cristo já demonstrou o seu amor para conosco, pois Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a prova de amor Ele já deu. Está confirmado, está registrado para toda a eternidade. Então cabe a mim, amados, demonstrar para Deus que a minha amizade com Ele vai ser para valer a pena. E o bom disso é porque Ele nunca vai te decepcionar. Prossigamos incessantemente em buscar o Senhor. Amém, amados? Vamos orar? Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos que fizeram as participações, que vieram ao culto. Orem pela minha garganta, porque próxima semana
vou estar ministrando lá em Antares, em Maceió. E eu, de brincadeira, falei para a pastora: 40 minutos tá bom. Ela disse: não, senhor, 1h30. E 1h30 com essa garganta é sem futuro. Vamos orar? Pai, te louvamos. Pai, deixa a gente te conhecer, e eu sei que o Senhor deixa. Nos ajude para que nós possamos desejar te conhecer. Desejar te conhecer mais do que nós desejamos viver. Desejar te conhecer mais do que nós desejamos existir. Desejar te conhecer mais do que imaginamos precisar. Pai, a infinidade do teu amor, a infinabilidade do teu amor é incomparável, inexplicável, inatangível. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, o privilégio de sermos teu amigo. E isso o Senhor quer. Cabe a nós, Senhor, nos aproximar de ti todos os dias, incessantemente. Pai, abençoa os teus filhos, dá uma semana de vitória, uma semana de bênção, cure as enfermidades. Abençoa, Senhor, para Maria Monteiro, cura a garganta dela, cura a enfermidade dos teus filhos, resolve problemas, restaura, modifica, santifica, regenera, para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, bendizemos e exaltamos para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que as duas consolações do Espírito Santo fiquem com você, com a sua casa, com a sua família, toda esta semana, domingos, sexta, quarta-feira, estaremos aqui adorando a Jesus. E você que vai feliz para casa, diz amém. Deus abençoe. Até a próxima.